Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos juntos mais uma vez aqui na Academia de Pregadores para estudar a nossa penúltima lição do trimestre. Glórias a Jesus. Já passamos aí por várias lições falando sobre evangelização. Eu tenho certeza que nós nos despertamos durante esse trimestre para a ação prática da igreja na obra evangelizadora. Estamos na nossa penúltima lição, 12ª lição. Eu tenho certeza que o Senhor tem nos abençoado de forma poderosa. O meu desejo, e eu quero crer, que as ações evangelizadoras da sua igreja tenha produzido um número maior de crentes e, sobretudo, tenha feito com que o reino de Deus esteja sendo fortalecido através da sua vida e da sua igreja para a glória do nome do Senhor. Nós estudaremos na aula de hoje, como falamos, a 12ª lição, dia 18 de setembro de 2016, terceiro trimestre. A evangelização na era digital, um grande desafio para a igreja. Ainda é a evangelização na era digital. Como igreja, nós ainda não exploramos tudo aquilo que a era digital tem para nos oferecer. Todas as vantagens que ela tem. Muitas vezes nós paramos para falar dessas questões da era digital e falamos só de problemas. Na verdade, falamos só de problemas e dificuldades. Apontamos os erros, as falhas. Falamos que essa era digital é perniciosa para os nossos jovens, para os nossos filhos. Mas espera aí, será que não tem nada de bom? Será que ela não tem nada a nos oferecer, a nos ensinar? Será que a era digital veio realmente para dificultar a ação da igreja? Ou somos nós que ainda não sabemos aproveitar os recursos? Jesus aproveitava os recursos do seu tempo. Jesus utilizava todas as facilidades do seu tempo para pregar a palavra, para divulgar o reino, para fortalecer o reino de Deus, para transformar a vida das pessoas. E esta deve ser a nossa ação. Nós iremos aprender nesta lição que existem estratégias que podem ser tomadas para que o evangelho cresça a partir da era digital. Não é? Eu estava conversando há algum tempo atrás com um pastor amigo, pastor Marciano, pastor que faz parte da diretoria da Igreja Assembleia de Deus, lá na cidade de Teófilo Otoni, lá já chegando para o norte de Minas, e ele dizia que ele pregou na igreja um dia, falando sobre vocação, e tinha um rapaz muito tímido na igreja. E depois daquela mensagem, o rapaz chegou em casa e resolveu criar uma página no Facebook para evangelizar, e o rapaz começou a mostrar para ele que em 2 meses ele estava com mais de 500 mil acessos, e a timidez deste rapaz foi vencida através das páginas da internet, não é? Porque ele estava fazendo um trabalho efetivo, está fazendo um trabalho efetivo de evangelização. Então Deus tem pessoas para trabalhar para ele em todos os lugares. Como nós já falamos aqui nas lições anteriores. Se o diabo tem gente para trabalhar em todo lugar, Deus também tem. Se o diabo utiliza a rede mundial de comunicação para trabalhar, nós, como servos de Deus, precisamos entender que Deus também tem gente chamada, vocacionada por ele para trabalhar a partir da rede mundial de computadores. Texto áureo da lição está em Abacuque, capítulo 2, o versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. O Senhor estava dizendo a Abacuque, olha, escreve em tábuas de forma clara, de forma fácil, de forma nítida, para que até aquele que passa correndo possa ler e possa compreender a mensagem. Nós vamos perceber que isso tem uma relevância para esta era digital. Verdade prática. Na era da informação instantânea, somente o evangelho eterno para dar esperança à humanidade. Nós vivemos um momento de mundo que as notícias são veiculadas praticamente ao vivo, minuto a minuto. Acontece uma coisa lá do outro lado do mundo, rapidamente nós já estamos sabendo aqui. Em fração de minutos, nós estamos sabendo aqui. E nesta era de informações tão rápidas e precisas, de informações tão urgentes,
o evangelho eterno pode dar esperança à humanidade. Objetivo geral da nossa lição. Saber que na era da informação instantânea, somente o evangelho para dar esperança à humanidade. Objetivos específicos: conscientizar de que existem pecadores digitais que estão nas mãos de um Deus real. Às vezes o que estamos tratando ali na internet não é real, é virtual, mas nós estamos nas mãos de um Deus real. Mostrar que precisamos estar com as nossas redes consertadas para Cristo. Mostrar que precisamos estar prontos, com as redes consertadas, para trabalhar para o reino de Deus e prestar um serviço, não um desserviço, mas um serviço ao reino de Deus. Terceiro, compreender que na era digital a necessidade de evangelização é real, uma necessidade que realmente existe. Leitura bíblica em classe, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. A palavra de Deus nos diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. A graça de Deus se há manifestado, trazendo esta salvação a todos os homens. Introdução da nossa lição. Nosso comentarista diz que a era da informação instantânea, apesar de suas facilidades, constitui-se num grande desafio evangelístico. Por que um grande desafio evangelístico? Porque é um ambiente que todos querem explorar. É um ambiente onde se acha de tudo. Aqueles que achavam que a televisão era do diabo, se surpreenderam e se achavam que a televisão era do diabo, agora estão totalmente escandalizados pelo acesso que a rede mundial de computadores pode dar. A internet é muito pior do que a televisão. É uma plataforma onde se acha de tudo. É um terreno que todos querem explorar. Existem concorrências, o evangelho, a pregação do evangelho, viu-se às voltas com muitas concorrências de distrações, mas nós precisamos nos preparar para evangelizar por intermédio das redes sociais. Veja essa plataforma digital onde está a Academia de Pregadores. Que coisa magnífica, que projeto de Deus para a vida de todos nós, uma plataforma onde com um valor tão pequeno por mês, nós podemos ter acesso a tanto conteúdo riquíssimo. Então, é realmente uma ação de Deus. É a Academia de Pregadores entendendo o projeto de Deus, entendendo o projeto evangelístico e explorando áreas que ainda são pouco exploradas. E, sobretudo, explorando com capacidade técnica. Explorando com excelência. Porque nós temos pessoas aqui na Academia de Pregadores que foram treinadas e preparadas por Deus em todas as áreas. Quando eu chego no estúdio da Academia de Pregadores e vejo alguns irmãos trabalhando com a postagem de cursos, de videoaulas no site, quando eu vejo os irmãos trabalhando com a manipulação dos sites, que não é uma coisa que eu tenho vocação, eu fico feliz e percebo como Deus tem pessoas para trabalhar em todo lugar. E se nós estamos aqui, se você pode estar conosco nas nossas videoaulas, é porque existe todo um suporte que Deus preparou pessoas com um chamado ministerial para isso, a fim de que, através da Academia de Pregadores, a palavra de Deus possa chegar aos mais longínquos rincões
do nosso país, fora do país, os países vizinhos, países distantes, onde está alguém que talvez não tenha o acesso a um curso teológico presencial, mas pode ter acesso aos cursos digitais, aos cursos virtuais da Academia de Pregadores. Cursos que são virtuais, mas que promovem um verdadeiro avivamento e, sobretudo, que promovem a graça de Deus e a salvação do Senhor sobre a vida das pessoas. Então a igreja precisa explorar isso. Que a Academia de Pregadores seja um exemplo, seja um referencial e seja, o nosso desejo é que ela seja uma precursora desse tipo de projeto para a glória do nome do Senhor. Primeiro ponto, pecadores digitais na mão de um Deus real. Primeiro parágrafo que o nosso comentarista nos coloca aqui, fala de pecados em série. Então, a internet há realmente uma facilidade. Há um acesso muito fácil. Há um acesso disponível em tablets, em celulares, em notebooks. Há um acesso em qualquer lugar hoje. Com 40 anos de idade, eu ainda lembro de um tempo em que isso era impossível. Era impossível pensarmos num acesso de forma tão rápida. Né? O Facebook investe muito hoje em filmagens em tempo real. Às vezes a pessoa em outro país, com o celular, filma, faz vídeo em tempo real e manda para o Facebook. E o Facebook reproduz aquilo para o mundo inteiro. E as pessoas podem se comunicar em tempo real. Isso são as facilidades que Deus nos deu. Sem dúvida nenhuma, promove também pecados em série. Então, hoje, discretamente, a geração digital acessa sites imorais, cujo conteúdo serve para alimentar as concupiscências mais grosseiras, baixas e abomináveis. E por que a igreja precisa agir neste campo, neste terreno? Porque só o poder da palavra de Deus pode dar domínio próprio às pessoas e pode disciplinar as pessoas para servir a Deus com integridade, libertando as pessoas da escravidão da era digital. Então a igreja precisa agir neste terreno, porque contra o pecado só a igreja tem o poder. Porque a igreja é a agência do reino de Deus na terra e ela prega o evangelho que é libertador e pode tirar as pessoas da escravidão do pecado. Segundo parágrafo deste primeiro ponto, rede de intrigas. Se por um lado as redes sociais facilitam encontros e contatos entre amigos e parentes distantes, por outro tem multiplicado traições, adultério e destruições em lares. Mas é a rede mundial de computadores, é o acesso à internet, são as redes sociais que são culpadas disso? Não, porque a rede social por si só não produz isso. Quem produz são as pessoas que ali estão. Então eu repito, a igreja precisa entrar neste ambiente para deixar uma palavra de libertação, uma palavra de transformação na vida daqueles que ali estão. Porque esses que estão produzindo essas intrigas, prostituições, traições e adultérios, essas destruições nos lares, se forem evangelizados, salvos por Cristo Jesus, terão a mentalidade mudada, pensarão como Cristo, terão uma nova visão e então produzirão neste mesmo ambiente um evangelho transformador para a vida daqueles que necessitam ouvir de Jesus. O comentarista vai falar também sobre o e-mail fatal. Pessoas que utilizam esse suporte, né? Enquanto era adolescente, eu ainda fiz curso voltado para Telex. Né? Eu sou da época do Telex ainda. Hoje nós temos os e-mails. A pessoa manda por meios digitais e chega em tempo real, chega de forma instantânea. Mas nós devemos utilizar o e-mail para divulgar a palavra de Deus. E as mensagens devem ser breves. Mensagens curtas, porque hoje às vezes a pessoa quer até pregar o evangelho e manda aqueles textos enormes. E as pessoas não estão voltadas mais para isso. Às vezes dá preguiça da gente ler. A gente perde o desejo de ler, ou não nos chama. Quando dá preguiça, eu estou falando no sentido figurado da palavra, mas são textos que de tão grandes não prendem a nossa atenção, não despertam o nosso interesse. Mas nós devemos utilizar o e-mail também para divulgar a palavra de Deus. Mensagens curtas,
Quem sabe colocar ali no seu e-mail, toda vez que você mandar um e-mail, aparecer no final ali que Jesus te ama, que o Senhor pode mudar a sua história, pode transformar a sua vida, e as pessoas com toda certeza ouvirão falar de Jesus. Segundo ponto da nossa lição, consertando a rede para Cristo. A partir do exemplo de Tiago e João, que estavam no barco junto com seu pai, consertando as redes, o nosso comentarista vai tratar que hoje, quem se propõe a falar de Cristo aos pecadores digitais tem uma grande rede a consertar, a internet evangelística. Como eu disse, a internet parece estar tomada pela depravação. Mas o diabo tem gente realmente que trabalha para ele em todo lugar. Porém, Deus também tem gente que trabalha para ele em todo lugar. Então é preciso consertar a internet evangelística. A primeira coisa que nós precisamos entender é a questão da vocação. Tem pessoas que têm vocação para isso, outras pessoas não. Então vamos trabalhar as vocações. Eu citei aqui o exemplo que o pastor Marciano me disse de um rapaz na sua igreja, tímido, mas que está desenvolvendo um trabalho magnífico de evangelização através da internet. Então evangelize coletivamente, não deixe de disciplinar individualmente. O campo é virtual, mas a pessoa do outro lado é uma pessoa real. Então, através da internet, nós podemos evangelizar, podemos disciplinar as pessoas. Quando eu falo de disciplinar, é disciplinar dentro do ensino da palavra de Deus, não disciplina como punição, mas discipular as pessoas através da internet, cursos que podem ser desenvolvidos, mensagens, trabalhos que podem ser feitos. Segundo parágrafo aqui, a mensagem. Quem é vocacionado a evangelizar pela internet precisa ter uma mensagem bem definida, o evangelho puro e simples de Cristo. Não é nada difícil, nada complicado. Eu fico olhando pessoas que querem gerar discussões que não constroem nada. Tem pessoas que não têm uma ação evangelística que vai realmente levar Jesus ao coração das pessoas. Querem gerar uma discussão que não constrói, que não produz nada. Então, que o evangelho, eu sempre ensino que o evangelho de Jesus é simples. Ele é profundo, mas é um evangelho simples, transformador e poderoso. E esta deve ser a mensagem do evangelho através da internet. Uma mensagem simples para a glória do nome de Jesus. Então, quem é vocacionado para evangelizar pela internet, quem tem vocação de trabalhar com a rede mundial de computadores, faça isso com a mensagem simples. Faça isso com a mensagem objetiva. Mostre Jesus para as pessoas. Pare de criar discussões que não levam a nada. Discussões que são só enganos para prender o nosso tempo, para tomar a nossa disponibilidade, a nossa disposição. Que nós tenhamos uma mensagem que realmente mostre Jesus às pessoas. Terceiro parágrafo desse segundo ponto. Habilidade. Para evangelizar pela internet, além da vocação e da mensagem, além da vocação para isso, um chamado de Deus para isso, da mensagem com a mensagem pura e genuinamente bíblica, é preciso que tenha também habilidades específicas. Por esse motivo, deve-se saber como manusear um site ou um blog. É uma habilidade que eu não tenho. Eu não tenho habilidade, não tenho paciência para esse tipo de coisa. Mas Deus tem pessoas para fazer isso. Então nós precisamos direcionar os nossos crentes. Quem sabe não é o caso da igreja ter uma ação, desenvolver um projeto que envolva os adolescentes e jovens da igreja dentro disso, já que os nossos jovens e adolescentes pós-modernos amam essa questão da era digital. Então vamos desenvolver projetos que envolvam os nossos jovens e que eles sejam ferramentas de Deus para a evangelização nesta área. Incentivá-los para criar blogs, incentivá-los para evangelizar através do Facebook, através do Twitter, através do Instagram e de todas do WhatsApp e de todas as demais redes sociais de comunicação. Os nossos jovens, com certeza, terão perícia nesse tipo de ação para a glória do nome de Jesus e crescimento do reino de Deus na terra. Terceiro ponto. Evangelho real para pecadores digitais.
E aqui eu achei magnífica a maneira como o nosso comentarista fez a abordagem deste ponto, porque ele colocou alguns fatores. Primeiro, o fator Abacuque. O que é o fator Abacuque? Uma mensagem que seja uma mensagem clara, breve e objetiva. A evangelização através das redes sociais tem que demonstrar, tem que ser alicerçada no fator Abacuque. Mensagem clara, breve e objetiva. Que não seja aquela redundância, porque ao falar as pessoas param para nos ouvir, mas para ler, para ter informações, tem que ser informações rápidas, claras e que tenham um objetivo bem definido. Seja direto e incisivo. O fator Eliseu, o que é o fator Eliseu? Ser reconhecido como uma mensagem autêntica, uma mensagem de Deus. Não uma mensagem de engodo, não uma mensagem que gira em torno de fofocas, de discussões que não levam a lugar nenhum, mas uma discussão que gire em torno da palavra de Deus. Eliseu foi reconhecido por todo Israel como um autêntico homem de Deus. Então, o fator Eliseu, uma mensagem de Deus ao coração das pessoas. Terceiro parágrafo, o fator Paulo. Paulo encontrou em Atenas um ponto de contato evangelístico. Quando ele viu lá o altar do ao Deus desconhecido, ele usou este ponto de contato para pregar o evangelho aos atenienses. Então, o fator Abacuque, mensagem breve, clara e objetiva. O fator Eliseu, uma mensagem realmente de Deus para as pessoas. O fator Paulo, utilizar pontos de contato. O que é que as pessoas estão procurando? Então, nós utilizamos ponto de contato. O fator Filipe, não perdeu tempo com uma abordagem sutil, mas de maneira direta. Ele perguntou, entendes o que lê? Eu sou do interior, então no interior a gente tem um jargão que diz que a pessoa fica rodeando o toco. Ou seja, ao invés de ir direto ao assunto, a pessoa fica dando voltas. O fator Filipe nos diz, não rodeie o toco, não dê voltas, vá direto ao assunto. Pergunte, você está entendendo? Foi o que Filipe fez. Quando ele se aproximou do carro e percebeu que ele lia o profeta Isaías, ele perguntou, entendes tu o que lê? É indispensável ao evangelista digital um preparo real, um preparo verdadeiro, um preparo genuíno e um preparo voltado para a ação da igreja nesta era digital. Na nossa conclusão, o nosso comentarista coloca que a evangelização pela internet tem como alvo alcançar os pecadores digitais. Levemos em conta ainda as pessoas que, sentindo-se desprezadas, refugiam-se nesse universo irreal e fantasioso. Então, na rede social, a rede digital é uma rede onde nós podemos alcançar várias pessoas. Porque além das pessoas que estão sempre trafegando nas redes sociais, nas redes digitais, existem pessoas que ainda procuram essas redes digitais buscando uma resposta para algum problema. O mundo que nós vivemos é um mundo terrível. E quantas vezes a gente vai digitar alguma coisa, vai procurar alguma coisa que a gente quer, até voltada para a Bíblia, para a palavra de Deus, e aparece lá anúncios de pornografia, anúncios que não são anúncios éticos, anúncios imorais. Se o mundo explora isso, se o diabo está explorando essa área, este é o lugar onde a igreja deve estar presente, a fim de transformar a realidade, mudar o conceito de todas as coisas e fazer com que o nome de Jesus seja realmente glorificado. Meus queridos, o nosso desejo é que a evangelização na era digital seja cada vez mais explorada pela igreja. Eu sei que muitas vezes, como líderes, nós teremos algumas dificuldades, mas nós temos jovens e adolescentes que podem ser envolvidos. Construa um projeto de evangelização digital para a sua igreja. Envolva jovens e adolescentes. Faça com que o nome de Jesus seja glorificado. Crie um departamento de mídia forte na sua igreja para explorar alguns lugares que ainda não estão sendo explorados. O evangelho de Jesus deve chegar para transformar e mudar a realidade das pessoas.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Na semana que vem, estaremos estudando a nossa última lição, a evangelização integral nesta última hora. Eu aguardo você aqui na Academia de Pregadores, para que juntos nós possamos fechar mais um trimestre abençoados pelo Senhor e transformados pelo poder da sua palavra. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. Deus te abençoe e até semana que vem, em nome de Jesus.